Se você quer entrar no mundo da guitarra e ainda anda tendo dificuldades para escolher qual modelo será o modelo da sua primeira guitarra, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, porque eu vou responder três questões, assim é mais fácil, três questões que eu utilizei no meu processo de escolha da minha primeira guitarra. O primeiro, o porquê eu escolhi um modelo Les Paul. O segundo, por que eu escolhi essa Les Paul em específico? E o terceiro, quais são os próximos passos que eu vou tomar a partir do momento que eu estou com a minha guitarra em mãos? E aí, caras, beleza? Eu sou João Machado, professor de música, violonista há mais de 25 anos, e hoje eu vou compartilhar com vocês o processo que eu segui, o passo a passo, para escolher a compra da minha primeira guitarra. Porque sim, depois de 25 anos sendo professor de música, tocando violão, a gente entra numa crise e quer tocar um novo instrumento, conhecer um novo mundo. E sem muita enrolação, vamos responder aquelas três questões que eu levantei lá no início do vídeo. O primeiro é por que eu escolhi um modelo Les Paul? Bem, eu sou violonista de violão clássico, então eu acho que naturalmente eu tenho uma afinidade grande pelos clássicos. E a Les Paul, essa daqui, ela junto com a Stratocaster e a Telecaster são os modelos clássicos de guitarra, que estão lá nos primórdios da história da guitarra. Mas só clássico, só ser um clássico, eu acho que não é suficiente. Então eu trouxe alguns outros critérios mais relevantes. O primeiro, o corpo da Les Paul lembra muito um violão, né? Tem esse desenho aqui de 8, tem aqui o cortezinho, né? Mas é um violão maciço. E aí o que isso tem a ver? Pô, cara, João, isso aí só tem a ver por causa do desenho, cara, do instrumento? E não, são 20, 25 anos tocando um instrumento que tem esse formato. Então eu tenho menos estranheza, é mais cômodo para mim, é mais familiar esse instrumento aqui que tem um formato de 8. Mas isso não é o suficiente. Outra característica, e talvez essa é mais importante, é isso aqui, ó, o braço. O braço da guitarra Les Paul, ele normalmente é um braço mais espesso, isso para a gente não falar mais grosso, né? Então, para a gente que tem costume de tocar violão, e esse aqui é um ponto interessante, né? Eu já ouvi de muita gente que o modelo Les Paul termina sendo a primeira guitarra de violonistas que querem tocar guitarra. Mas o braço da guitarra Les Paul ele é um braço mais espesso, e tem esse outro aqui, ó, o desenho que lembra a letra C. Isso aqui se encaixa muito bem na mão, principalmente de quem já tem o costume de tocar violão, né? A gente não sente tanto. Outros modelos de guitarra que eu já conheci, né, nesse processo aí de estudar, são braços mais fininhos, dá uma agonia, às vezes você quer descer um dedo, subir um dedo, vai lá para 2, 3 cordas acima no braço. E ainda sobre o braço, aqui na frente dele, né, por que eu coloquei aqui? O plano da escala, aqui guitarrista chama isso de raio da escala. O modelo Les Paul ela tem uma escala mais retinha, também fazendo referência lá no violão, mais cômodo para a gente que está em transição de violão para guitarra, né? Existem guitarras que isso daqui, imagina como se isso aqui fosse uma seção de uma circunferência, né? Então existem guitarras que isso aqui é mais abaloado, né? Tem gente que percebe isso com mais facilidade. A guitarra Les Paul, isso aqui é mais plano, né? Facilita na transição. Saindo dos aspectos físicos do instrumento, a gente vem aqui agora, ó, esses dois bichinhos aqui, ó, esse e esse, os famosos captadores, e esses aqui são os captadores do tipo humbucker. Por quê? Porque existem o captador simples, né, o single coil. E aí o humbucker, ele tem uma característica interessante, porque como que funciona a captação? A captação funciona da seguinte forma: a gente tem as cordas, que são de aço, e a corda de aço ela vai reagir com o campo magnético do captador, que é uma bobina enrolada. Os captadores simples, essa bobina ela tem uma característica de dar um chiadinho no fundo do som dela. E aí, captador simples,
O humbucker ele vem com a proposta de eliminar esse ruído. Ele vem com uma segunda bobina. Vem duas bobinas. Tanto que tem gente que fala captador duplo, e na verdade não é um captador duplo, né? É um captador que tem duas bobinas. Vantagem disso, a segunda bobina ela vai tirar esse chiadinho que incomoda alguns, outros adoram. Só que de quebra, ele vai tirar as frequências mais agudas. E aí dá a característica do captador humbucker. Porque ele corta os sons, as frequências mais agudas, então vão ficando ali os médios, os graves, vai ficando um som mais encorpado, um som mais quente, mais amadeirado. E isso para o tipo de repertório, né? Se você quer tocar um rock and roll, um heavy metal, né? Isso favorece bastante. Tanto que a gente tem muitos guitarristas que usam o modelo Les Paul, né? E usam guitarras com captação humbucker. Aqui em cima a gente tem aqui as chavinhas, né? a chave seletora, né? Então a gente controla, para quem ainda é novo no mundo da guitarra, a gente controla aqui quais captadores serão ativados. Para cima, captador do braço, esse aqui. No meio, os dois captadores. E embaixo, o captador da ponte. Isso aqui influencia no som igualzinho um instrumento acústico, né? Se você já tocou violão, se você vem com a mão aqui, ó, mais para cima do braço, sai um sonzinho mais aveludado. Então, captador do braço. Né? Aqui no meio, como se fosse na boca do violão, né? O som padrão ali, o som standard do violão. E aqui, captador da ponte. Sai aquele som mais metálico, mais pesado. Então funciona basicamente do mesmo jeito. Aqui embaixo vem outra característica da Les Paul que me chama muita atenção, que são os controles individuais dos captadores. Então eu tenho aqui volume e tone do captador da ponte, do braço, e aqui volume e tone do captador da ponte. Então eu posso controlar o volume deles e aqui se o som vai ficar mais aberto, um som mais fechado. Isso aqui é interessante porque existem modelos de Les Paul que não vêm com esses dois controles aqui separados, vem com um controle só, e aí você chaveando aqui, né, vai influenciar um captador ou outro. Aqui embaixo sai o jack para ligar o cabinho, esse cabinho aqui é o original da guitarra, é um cabinho meio mequetrefe, deixa eu ver aqui, dá para ver no vídeo, legal? E para finalizar o tour aqui pela guitarra, nós temos aqui a ponte, ó. Essa daqui é uma ponte clássica de modelo Les Paul. Não tem aquela alavanquinha, né? Não dá para ficar dando alavancada. É uma ponte simples, até para a gente trocar de corda. Né? Mais uma vez aqui me lembra muito a questão do violão. Passar a corda, prender aqui nas tarraxas, afinar e ser feliz. Legal, fizemos o tour aqui no modelo Les Paul. Mas por que essa guitarra em específico? Né? Essa daqui é uma LPS 260 da Strindberg, né? A fábrica nacional com o nome de gringa. E que eu andei pesquisando bastante, parece que tem 10, 15 anos que a Strindberg realmente investiu na qualidade dos seus instrumentos. Eu vou ser sincero, instrumento bacana, muito bem feito, tudo, pelo que eu entendo, assim, dentro da relação preço e o instrumento que você tem, é uma relação muito boa, custo-benefício. Mas aí, beleza, por que a Strindberg, por que a LPS 260? Essa menina aqui, ela faz parte de uma família. São 4 guitarras LPS. A 200, LPS 200, 230, 260, 280. Né? Essa daqui é a 260. E aí, rapidinho, só para você ter uma ideia, o que me fez escolher essa daqui. A 200, ela tem esse desenho bacana, Les Paul clássico, né? Tem a chave seletora, legal, só que aqui ela só tem um controle de volume e tonalidade. Só tem um. Então, você tem que ficar aqui, se você quer controlar só o volume do braço, se você quer controlar o volume das duas no meio, né, se quer controlar o volume e a tonalidade da ponte, tem que descer. Você não consegue fazer isso individualmente. Outro ponto é o material,
que aí entra naquela coisa da madeira para guitarra, né? A madeira que se usa para fazer a 200, e eu vou falar da 230, é uma madeira, pelo que eu entendo, é uma madeira mais macia, né? Que é a tal da basswood. E aí eu fiquei pensando, cara, eu quero uma guitarra um pouquinho mais robusta de madeira, justamente para ela conseguir sustentar essa tensão da corda de aço. O aço ele tem uma tensão muito maior do que a do nylon. E aí eu me direcionei para 260. Por quê? A 230 ela já é isso aqui completinho. A 230. Ela tem uns controles aqui, ó, diferente da 200, tudo certinho, só que ainda é basswood. A 260 ela é tal do mahogany, né? Onde que eu pesquisei, até onde que eu entendi, é um parente do mogno. É uma madeira mais densa, mais dura. Só de pegar, você sente que é uma guitarra mais pesada, ela não tem aquelas... Dizem que hoje em dia o pessoal usa aquelas câmeras de compensação aqui por dentro, fica um pouco oco, né? Fica oco, ela termina ficando um pouquinho mais leve. Essa daqui não, essa daqui realmente é uma guitarra pesada. Então eu escolhi a 260 porque ela é feita de uma madeira mais densa e ela, acredito eu, que ela suporta melhor a tensão das cordas de aço. Legal? E aí tem a 280. Bom, todas as LPS até a 260 tem essa característica aqui, ó, tem esse bichinho aqui que o braço é aparafusado. Tem um nome bonitinho em inglês para isso aqui, que eu não lembro agora, né? E tem gente que não gosta disso porque fica difícil o acesso aqui, ó, das últimas casas, né? Justamente porque fica esse dente aqui, ó, né? Então tem gente que se incomoda. A 280 já não tem esse problema. Então a 280 é feita de mahogany, tudo igualzinho, com chave, com controle individual. Bom, a chave tem todas, né? Se não tiver a chave, o bicho pega. Mas tem um controle aqui individual, porém, ela é colada. Então esse dente aqui não existe, né? Ele é só avisado, fica mais confortável para quem quer chegar aqui nas últimas casas. Beleza? Então, esse foi o motivo que eu escolhi a 260. Pô, mas por que você não pegou a 280? Aí a gente entra na questão de preço, né? Essas guitarras, se você entrar aí no Mercado Livre da vida, numa loja, eles flutuam entre ali 1.000 até 2.000, 2.200 reais, né? As quatro. A mais baratinha ali em torno de 1.000. A 230 a gente acha aí a 150, 1.150, 1.200. Essa daqui já acha num patamar mediano ali de 1.300, 1.400, 1.500. Essa daqui eu paguei um pouquinho mais caro. E a 280, ela fica lá na casa dos 2.000. Então, pesando tudo isso que eu falei com você, eu cheguei à conclusão que o melhor custo-benefício é realmente a 260. Mas agora, bacana, falei da guitarra, falei do modelo, por que eu escolhi, vamos fazer um teste, né? Mostrar para você aqui basicamente como funciona, eu já toquei ela aqui bastante, né? Vou conseguir mostrar legal como que é o funcionamento aqui da captação, se você ainda não ouviu esses recursos de uma guitarra Les Paul principalmente. Então aqui eu vou colocar, ó, os volumes no máximo dos dois captadores, igualzinho, o tone vai ficar igualzinho também, beleza, que aí você vai sentir legal a diferença da captação. Aqui está na captação do meio, então são os dois, né? A chavinha está no meio, os dois captadores estão ativados. Bacana. Captação do braço, então é só esse captador aqui de cima. Então, som bacana, né? Som bacana. Aqui, ó. Legal. E captação da ponte, esse aqui, ó.
Então, olha a diferença. Bem diferente, né? Legal, som legal, a guitarrinha está funcionando. E aí chegamos à terceira questão muito importante. Quais são os próximos passos que eu vou tomar a partir do momento que estou com a minha guitarra em mãos? E você pode tomar isso aí como referência para outras guitarras, para outros instrumentos, porque agora a gente entra numa questão mais pedagógica, mais educacional do estudo da música. Deixa eu abaixar o volume aqui, para não atrapalhar. Bom, guitarra normalmente precisa de regulagens. Né? Isso aqui tudo é regulado, a altura disso aqui, ó, da ponte, disso aqui também, a altura, que isso aqui vai influenciar na altura das cordas. O pouquinho que eu mexi nessa guitarra, acredito que ela não precisa de muita regulagem, mas né, eu vou pesquisar um pouco mais, ou eu vou levar num luthier. Né? O legal da Les Paul é que ela também não é tão enjoadinha, a única coisa enjoadinha para se regular, né? Não tem muito mecanismo para a gente ficar mexendo. A única coisa que eu não mexeria se precisar, e realmente eu vou levar num profissional, num luthier, é se o braço precisar mexer no braço através do tensor. Né? Se o braço está um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Isso aqui eu não vou arriscar fazer não. Mas o resto eu consigo fazer e eu acredito que nem vai ser tão necessário por enquanto. Além dos ajustes, vou arrumar uma pedaleira. Né? Afinal das contas, eu estou comprando uma guitarra porque eu quero tocar rock and roll, até subir cheiro de enxofre. Então eu quero distorção, não quero som limpinho. Então vou comprar uma pedaleira. E aí, a partir disso, vem como que eu vou estudar a guitarra. E aí, como que eu vou estudar a guitarra? São 3 pilares. Pilar número 1, criação de repertório. Cara, pensa o seguinte, a gente toca um instrumento para tocar música, né, para ficar fritando em escala a 280 por hora no metrônomo, para tocar músicas, né, seja só para você ou seja para os outros. Então, criação de repertório é o primeiro pilar que a gente tem que respeitar. E aí, a ideia é a seguinte, é pegar aqueles guitarristas que eu mais curto, né, você vai pegar aí os músicos que você mais curte. Então, para mim, por exemplo, um Jimmy Page, um Zakk Wylde, um Randy Rhoads, né, uns caras que eu curto, um David Gilmour, né, são os caras do rock que eu ouço, que eu tenho como referência de guitarristas. Um Eric Clapton, se o cara quiser uma pegada mais de blues. Então, esses vão ser a minha referência. E assim, os nomes assustam, né? Porque são monstros da guitarra, mas esses caras têm coisas que dá para uma pessoa iniciante no instrumento tocar. Tá? Isso aí é tranquilo. Depois disso, técnica básica. Então, técnica básica, a mão esquerda, ela não tem muita diferença de início, mas a mão direita eu vou fazer questão de usar palheta para tocar. Então é aprender a usar a palheta. Né? Paletada só para baixo, paletada alternada, e essas aqui são as mais básicas, depois tem outras técnicas mais avançadas, né, que eu acredito que vão precisar aí de um tempinho a mais de estudo. E por último, sobre essa questão do estudo, é a teoria aplicada ao instrumento. Por quê? Porque quando a gente estuda teoria musical, basicamente teoria musical, ela vem aquela coisa, um cesto com tudo dentro. Mas a verdade é que muita coisa da teoria musical, ou ela não é utilizada em todos os instrumentos, ou ela precisa ser adaptada para cada instrumento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, uma escala. A gente pode estudar lá uma escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza, mas como se faz isso na guitarra? Como se faz isso no violão? Como se faz isso no saxofone? Então, o direcionamento da teoria para a técnica do instrumento, teoria aplicada ao instrumento.
porque só assim que a gente vai conseguir fazer de um pedaço de pau com corda, com fios e chavinhas que vão ser ligadas lá numa caixa de som, no alto-falante, fazer isso aqui realmente se tornar um veículo da música. Legal? E assim eu compartilhei com você como que foi o meu processo de entrada no mundo da guitarra, né? Como que eu cheguei ao modelo Les Paul, como que eu cheguei ao modelo LPS 260 da Strindberg. Detalhe, esse vídeo não é patrocinado. Se você olhar meu canal, deve ter eu de inscrito, minha esposa e o meu gato. Então, não é patrocinado. Realmente é porque eu conheço o produto e eu sei que essa coisa de marca, de modelo, é importante para a gente. Afinal das contas, o instrumento musical é uma coisa que a gente traz aqui colada ao corpo, a gente procura conforto também, né? Não é só o desempenho. Por que eu escolhi a LPS 260 e quais serão meus próximos passos a partir do momento que eu tenho essa menina em mãos? Qualquer dúvida, qualquer ideia, solta aí nos comentários. Se quiser me procurar lá no Instagram, João Machado Música, pode mandar lá pelo direct, que eu vou ter muito prazer da gente trocar uma ideia. Até o próximo vídeo, a gente se vê na próxima.